Olá, olá! Agora estou aqui com vocês para a gente continuar conversando sobre Eletrônica Digital 1. E agora, nesse vídeo, nós vamos entrar numa parte da matéria que a gente começa a se distanciar de soluções, né, de circuitos integrados que a gente constrói, que nós construímos apenas utilizando expressões booleanas. A gente tem nosso problema, a gente cria a tabela verdade desse problema, tira uma expressão booleana dessa tabela e, né, faz todo aquele processo, toda aquela simplificação, e a gente consegue fazer um circuito integrado que resolve esse problema. Nós vamos começar agora a ter uma visão mais macro dos nossos circuitos. Vamos começar a utilizar circuitos integrados prontos para a gente resolver problemas mais complexos do que a gente vem resolvendo. O primeiro que eu vou mostrar hoje para vocês é o flip-flop. O flip-flop, ele é um elemento de memória. A ideia é que ele guarda memória. Eu vou mostrar para vocês a seguinte situação. Eu quero que um botão ligue e desligue uma lâmpada. Vamos imaginar mesmo a lâmpada de uma casa, mas vamos imaginar que o botão que eu quero apertar, ele não é daqueles botões que tem uma trava própria, uma trava física no botão. Ele é um botão simples, um botão, sei lá, o botão do seu teclado. Esse botão, eu quero que ele ligue e desligue esse LED daqui. Note que essa conexão que eu fiz aqui vai fazer exatamente o que eu estou pedindo, né? Se eu apertar o botão, se eu apertar o botão, o nosso LED, né, a nossa luzinha vai ligar. O problema é que ela não se mantém ligada. Esse circuito, se eu solto o botão, o LED se desliga. E para resolver, né, o problema, né, para a gente ter a nossa solução melhor, né, desse caso, temos aqui, ó, um circuito com um flip-flop dentro, que é o que a gente vai aprender. E olhem, olha o que acontece. Se eu aperto o botão, o circuito se lembra que é para estar com o LED ligado e ligo o LED. Então eu não tenho que estar com esse botão apertado para ligar o LED. Esse botão apenas fica trocando ele, né, alternando ele entre ligado e, se eu apertar de novo, desligado. Então, esse botão agora, ele só funciona para alternar o sentido né, se é para ligar ou desligar o LED. E esse circuito com o flip-flop aqui dentro, ele memoriza o estado da lâmpada. Ele memoriza se é para estar ligado ou se é para estar desligado. Temos aqui algumas coisas mais teóricas, né? Que o flip-flop também tem outros nomes como latch e multivibrador bistável. Podem usar esses nomes a rodo. Eu irei continuar usando flip-flop, que é o que o professor mais usou com a gente. Aqui a gente tem uma carinha geral de como é um flip-flop. Note, ele é esse retângulozinho. Aqui temos entradas que vão variar de flip-flop para flip-flop. E ele vai ter uma única saída, né? Uma saída Q, só que nesse caso, a maioria que a gente vai utilizar, eles têm uma saída Q, né? Uma saída normal, e a saída invertida. Isso aqui é só para a gente facilitar alguns circuitos que a gente vai criar lá logo logo. Vamos então entender o primeiro flip-flop que a gente vai começar a utilizar. É o flip-flop set e reset. Ele, normalmente, né, a carinha dele mais simples vai ser uma entrada S, uma entrada R aqui e a saída aqui. Aí no caso também teria aqui barrado aqui embaixo. Fiozinho, 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 fiozinho. E no meio do flip-flop, a gente, né, na esquemática no caso, a gente tem representado o número que está dentro dele. Eu vou colocar aqui o número 0. Beleza. Dentro dele está o sinal 0, né? Não tá o Q, neste caso, é igual a 0 e o Q barrado aqui igual a 1. Como que a gente bota um valor dentro desse flip-flop? A gente
precisa fazer a situação de setar. A gente precisa colocar o número 1 dentro do flip-flop. A situação de setar, né, que vem o mais perto que a gente tem da língua portuguesa da palavra set, é definir. Então, para a gente colocar um número 1 ali dentro, a gente precisa ter a seguinte situação. O S tendo o sinal de 0 e o R de reset tendo o sinal de 0. Esta situação faz com que o sinal dentro do flip-flop se altere para 1. Então a gente setou esse flip-flop. Então quando a gente tem essa situação, S com o sinal de 1 e o R com o sinal de 0, o valor muda dentro do flip-flop para 1. Quando temos a situação em que os dois estão em 0, opa, tá verde? Em que os dois estão em 0, não altera o valor que está dentro do nosso flip-flop. Não se altera e continua o valor que estiver lá, seja 0, seja 1. Para a gente limpar o nosso flip-flop, ou para a gente resetar o nosso flip-flop, a gente vai definir a seguinte situação. O S igual a 1 e o R de reset igual a... S igual a 0 e o R igual a 1. Nessa situação, o valor dentro do flip-flop vai ser alterado se ele tiver com 1, né, vai ser alterado para 0. Se tiver 0, tecnicamente a gente definiu como 0, mas já estava 0, então continua 0. Então é assim que a gente tem, assim que a gente define, assim que a gente usa um flip-flop. Dentro de um flip-flop, né, acabei não explicando, mas flip-flops eles podem ser feitos com portas NAND ou com portas NOR. Então, independente dos dois, a gente consegue fazer um flip-flop. Logo eu mostro a versão com portas NOR. E aqui embaixo temos os dois circuitos, esses dois circuitos aqui funcionando, né? Mostrando como é o circuito dentro de um flip-flop set e reset. Não vou explicar como isso aqui funciona, né? Tipo, como é que está sendo o sinal botado, colocado aqui. O que eu quero que vocês notem vai ser aqui embaixo. Temos aqui, né, a explicação de tudo que eu acabei de falar ali. Aqui embaixo, cadê? Aqui, ó, aqui. Esta é uma tabela verdade em relação dos flip-flops, como eles vão funcionar. Note, se os dois estiverem em 0, a saída não se altera, ela continua, seja qual o valor que ela esteja no momento. Se a gente bota a entrada 7 para 1 e a reset para 0, o Q, né, o resultado aqui vai ser 1. Então, supondo que essa situação está acontecendo nesse flip-flop aqui, esse flip-flop ia ter 1 dentro dele. Na terceira situação, se o set é igual a 0 e o reset é igual a 1, a gente vai ter que o sinal dentro do flip-flop vai alterar para 0. E a gente tem essa situação aqui que a gente diz que é inválida, porque ela não é consistente. E tem aqui até escrito o porquê que ela é inválida nesse caso aqui. Porque ela produz que o Q é igual a Q barrado, que é igual a 0. Então, isso aqui é uma indefinição. É um erro, porque o Q não pode ser igual o Q barrado, né? Os sinais se invertem. Temos agora o primeiro problema que a gente tem com flip-flops, que é quando ele vai botar dentro, né? Ele vai botar a informação dentro do nosso flip-flop. A solução para quando que a informação vai entrar dentro do nosso flip-flop vão ser todo o conceito, todo o uso de clock. Um clock, ele é simplesmente um sinal, ele é um sinal 0 e 1, que fica alternando durante um tempo, sabe? Em relação ao tempo, ele fica trocando de 0 ou 1 ou 1 ou 0.
Se a gente fosse utilizar alguns termos mais da elétrica, seria uma transição, por exemplo, de 0 volts para 5 volts. Essas trocas de sinal de 0 e 1, 1 e 0, elas não são instantâneas. Tem um tempinho no meio delas que tem toda a transição tem toda a transição do 0 para o 1, né, nesse sentido aqui dessas informações aqui. Essas transições a gente chama essa transição de indo de 0 para 1, chamamos de borda de subida. Quando a gente tem o pulso, né, a gente tem o sinal indo de 1 para 0, a gente tem uma borda de descida. E são essas bordas, são essas transições que a gente vai utilizar para fazer os nossos flip-flops funcionar apenas quando a gente precisa, né? Apenas nos momentos corretos, vou dizer assim. Como eu disse, não tem, as alterações de sinais elas não são instantâneas. Ela tem, né, o chamado tempo de subida, que é do momento para ir até o menor valor que ela tem até o máximo que ela tem, né? Seria esse máximo aqui. Então ela tem um tempo de subida. E é esse tempo de subida que a gente vai utilizar para fazer, né, o nosso clock, nosso flip-flop funcionar com clock e funcionar melhor do que apenas aquele circuito que a gente viu anteriormente. Temos aqui como vai ficar a esquemática, né, de um flip-flop com clock. Normalmente ele vai ter, né, esse triângulo aqui no cantinho e escrito ou CK, ou CLK, ou CP, que são essas três siglas que representam clock, né, que é a mesma coisa, é clock. E para diferenciar se o clock é ativado por subida ou por descida, normalmente na esquemática a gente tem que, se for por subida, a gente não altera, né, o fio aqui se conecta certinho, bonitinho no triângulo. E se for por descida, nós temos essa bolinha aqui, que se vocês se lembrarem bem, simboliza na maioria das nossas portas lógicas o notch. Então a gente inverte o sinal nesse caso. E isso faz com que as bordas de descida façam o nosso flip-flop funcionar bonitinho. Já temos aqui uma tabela verdade de um flip-flop com clock. Anote, ele tem apenas o triângulo, então ele é ativado apenas por bordas de subida, né, quando o sinal passa de 0 para 1. E temos aqui, né, a tabela verdade, que além de mostrar, né, o set e o reset, os sinais dele e como ele altera a saída, o clock, né, aqui mostra que o clock, essa seta para cima, está indicando que precisa ser uma borda de subida. Então S tem que ser igual a 0, R tem que ser igual a 0 e o clock tem que dar uma subida, né? Tem que ter uma borda de subida para que tal saída aconteça. Aí continuamos, né, com as mesmas coisas, em que o set no 0 e o reset no 0 não muda o resultado. Quando a gente bota o set no 1 e o reset no 0, muda para 1. Quando botamos o set no 0 e o reset no 1, a saída fica 0. E essa última aqui, quando os dois estão ligados, é ambíguo. Geralmente ele não altera o resultado, mas se você estiver trabalhando com ele tipo na mão mesmo, na vida real, é bem possível que uma das portas acaba tendo uma prioridade em cima da outra. É bem comum que os flip-flops set reset, o reset tenha prioridade em cima da set. Então, se nessa situação aqui, é bem possível que do nada o seu valor vai sempre ser 0, independente do que estiver acontecendo. Então vai basicamente estar repetindo essa operação aqui de cima. Então é por isso que na maioria de tabelas verdades de set reset a gente fala que isso aqui é ambíguo, que é inválido, porque a gente não tem como definir corretamente como vai ser o comportamento do flip-flop set reset em relação às duas entradas ligadas. Temos aqui como o nosso flip-flop set reset ele ganha, né, o clock, como que a gente adiciona o clock. Temos aqui toda essa parte aqui que é o nosso flip-flop mesmo, né, aquele bem do começo, e temos essa segunda parte aqui que é o circuito direcionador de pulsos,
que simplesmente controla quando o sinal do set e do reset vão poder passar. Temos um detector de borda. Esse detector de borda vai nos guiar, vai dizer, vai passar um sinal ou não, dependendo se for uma borda de subida ou uma borda de descida. E quando for a borda correta, ele bota um sinal para cá. Botando um sinal para cá, o set e o reset vão poder passar o seu sinal para os outros, né, pro próximo circuito, que é o circuito do flip-flop em si. E assim a gente tem um flip-flop controlado com clock. Aqui não é necessário memorizar isso, mas é bom a gente saber como ele é por dentro. O detector de borda, ele tem a seguinte carinha aqui, ó. Quando ele tem essa configuração aqui, ou seja, uma end normal e um clock, né, o sinal do clock entrando barrado e normal nessa end, a gente tem que o clock asterístico aqui, né, o clock modificado, vou dizer assim, ele pega sinal, né, ele ganha um sinal 1 quando tem a borda de subida do clock. Então aqui, ó, quando o clock sobe, o nosso clock diferenciado aqui sobe também. Quando a gente barra, que é nesse canto a gente faz as mesmas conexões, só que a gente inverte, barra os sinais tanto do de cima, tanto do de baixo aqui, o nosso clock começa a responder apenas as bordas de descida. Então aqui o clock desceu, o nosso clock diferenciado subiu e mandou sinal. E isso aqui é o que está dentro, né? Esse aqui, ou do lado ali, é o que está dentro do detector de borda que a gente acabou de analisar. Falei bastante, vamos utilizar então esse tal flip-flop SR. Vou botar aqui, este é o flip-flop SR. Vocês não precisam se preocupar com os outros as três entradas que tem ali embaixo. Com o tempo a gente vai aprender para que eles servem. Vou colocar então um pino aqui, um pino 7. Vou escrever, né, pino 7. Vou botar um outro pino, vou chamar de reset. Belezinha, conectar ali também. Agora aqui no Logisim nós temos cadê a conexão clock. Aqui está o nosso clock. Ele dentro de conexões, clock, a gente arrasta aqui para dentro e conectamos esse clock aqui no nosso flip-flop, ou seja lá, o circuito que utilize clock. Eu quero que você note, esse clock aqui, a gente tem ele em específico, né, separado, um componente separado, uma conexão separada, porque dentro do Logisim, se viermos aqui em simular e pulso habilitado, a gente tem que esse componente, né, essa seleção aqui, essa conexão aqui nossa, ela fica alterando sozinha. Isso aqui é do Logisim, então temos que essa conexão fica alterando bonitinho e já nos representa o clock. Só que o clock, né, ele simplesmente é uma variação de sinal, indo de 0, 1, 1 ou 0. Ou seja, a gente não precisa necessariamente conectar um clock ali. Nós poderíamos muito bem conectar um outro pino no clock, vou chamar aqui esse pino de CLK, ou podemos conectar tipo outras entradas, por exemplo um botão que, se você parar a pensar, ele varia. Ele começa aqui no 0, quando eu aperto ele varia para 1, e quando eu solto ele varia de 1 para 0. Então ele tem uma borda de subida, uma borda de descida. E o clock é a mesma coisa, eu só preciso clicar uma vez nele, ele faz a borda de subida. Se eu clicar de novo aqui, ele faz a borda de descida. Então, o clock ali, ele não é específico para alguma coisa, ele só é um sinal que varia. Vou agora, então, conectar no clock, porque ele já está alterando aqui bonitinho para a gente olhar. Quero que vocês consigam perceber isso aqui. Temos o nosso clock funcionando e temos a primeira situação, em que o set está desligado e o reset também está desligado. Note, o clock está fazendo a variação do sinal dele e o sinal dentro do flip-flop não está se alterando. Vamos fazer então, vou parar a simulação aqui, eu vou fazer a seguinte situação, em que o set igual a 1 e o reset aqui igual a 0. Note, nessa situação aqui, eu estou definindo 1, né, estou setando 1 para dentro do flip-flop. Então no próximo pulso de clock
que nesse caso aqui, no próxima borda de subida desse flip-flop, é para que o valor dentro do flip-flop se altere para 1 e se mantenha 1 até que eu peça para ele botar para 0. Então vamos aqui, ó. Essa configuração aqui é para botar 1 dentro do flip-flop. Eu faço, faço a borda de subida e toma, tem 1 ali dentro. Se eu desligar agora o set, note que mesmo eu variando o meu clock aqui, o valor continua o mesmo. Ele memorizou o resultado que está dentro dele. Eu, agora para limpar o que está dentro desse flip-flop, vamos então utilizar a seguinte configuração. O set no 0 e o reset no 1. Nesse caso aqui, na próxima borda de subida, vai colocar o número 0 dentro do nosso flip-flop. Então, dito e feito, quando eu dou minha borda aqui, eu posso até retirar o set, o valor vai continuar 0 e não vai se alterar. Agora, vamos ver, né, a ambiguidade que a gente tem visto, que é quando os dois estão ligados. Isso aqui, ele normalmente no LogSim, ele se comporta como o 00, ele não faz nada. Então se eu botar aqui, ó, boto o valor 1 dentro do nosso flip-flop e deixo os dois ligados, ele não altera o valor. Então até se eu botar o 0 ali dentro, ligo os dois, não altera o valor. Então ele meio que funciona igual ao 00, só que isso aqui não é totalmente verdade na vida real. É possível que ele tenha variação. Vamos agora solucionar, né, esse problema, vou dizer assim, que a gente vem falando, que é o flip-flop ter aquelas entradas ambíguas, né? Com isso, a gente, né, com esse problema em mente, o pessoal, com suas mentes geniais aí, criaram o flip-flop tipo JK. Ele opera exatamente como um flip-flop set reset. O J, ele é o set e o K é o clear, né? No caso, o K é o reset. Só que agora, quando os dois estão ligados, né, estão em alto, o sinal dentro do flip-flop fica se alternando entre 0 e 1. E isso é um uso muito importante pra gente. Note, vou então pegar o circuito, o circuito do flip-flop do tipo JK. Vou pegar aqui dentro de memória, temos aqui o nosso flip-flop do tipo JK. As conexões dele é exatamente a mesma. Aonde a gente usaria para setar, né, para colocar o valor 1 no nosso flip-flop vai ser o J, o reset, né, o resetar vai ser no K, e o clock continua no mesmo triângulo. Ele continua funcionando exatamente da mesma forma. Se o set igual a 1 e o reset igual a 0, bota 1 dentro. Se o reset está ligado e o set não, bota 0 dentro. Se os dois estiver desligado, não altera o valor. Beleza, exatamente como um set reset. Agora é que vem a parte importante do JK. É quando o set está ligado e o reset está ligado. Quando os dois estão ligados, a maneira que o nosso circuito está conectado ali, né, o flip-flop do tipo JK está conectado, quando a gente tiver a variação do nosso flip-flop, do nosso clock, note que o sinal fica variando entre 0 e entre 1. Vou até acelerar um pouco mais, botar aqui, ó. Note que fica trocando entre 1 e 0. E isso aqui é um uso muito importante que a gente vai ter, que a gente vai poder utilizar em vários problemas, né, resolver vários outros tipos de problema. Temos aqui, né, a carinha de um JK, que a gente acabou de ver, e notem que, né, quando a maneira mais legal da gente construir agora a tabela verdade de um flip-flop JK é que na situação 1, 1, né, no J igual a 1 e K igual a 1, e o clock dando a borda de subida ou a borda de descida, o Q0, né, o Q que estava dentro dele vai ser barrado, né, vai ser alterado, vai ter o seu sinal invertido. Então, comuta, né, o sinal. Aqui tá como é a conexão de um tipo de JK. Note que temos, né, o flip-flop 7 reset aqui dentro. Temos aquele circuito direcionador de pulsos que a gente discutiu ali agora há pouco. E ele tem algumas conexões a mais aqui, né, esses fios aqui na frente, né, bem para frentex aqui, que são eles que cria para a gente a lógica que o JK, quando os dois ligados, fica alterando o sinal entre 0 e 1. Beleza, a gente discutiu então sobre dois tipos de flip-flop,
que são o tipo SR, o 7 reset e o tipo JK. E algo que o pessoal começou a ver, né? Começou a brincar com o JK e descobriram, né? Encontraram uma maneira de fazer algo que é bem interessante pra gente. Pra gente, exato, pra gente que tá estudando eletrônica. Vamos pensar, opa, vamos pensar, deixa eu desligar o clock para não ficar louco. Vamos pensar, né, no JK aqui embaixo. Vou até apagar esses outros aqui. Vamos pensar nesse JK. Só que vamos pensar em apenas uma entrada para a gente colocar nele, né? Uma entradinha só. A gente já sabe, se eu conectar dessa forma aqui, ó, se os dois estiverem em zero, né, os dois estando em zero, o valor não se altera. Se eu ligar esse sinal qualquer aqui e conectar ele já retinho um no outro, note que vai ficar 1 em 1 e vai ficar alterando o valor. Beleza, isso a gente já viu, a gente já notou. Agora, temos essa situação aqui, ó, em que barramos a entrada para cá do da nossa informação, né, do nosso sinal qualquer. O que eu quero que vocês consigam perceber disso aqui. A gente vai ter aquelas outras situações, né, situações do meio do flip-flop de 7 a 7, né, o flip-flop de JK, que é quando um tá ligado e o outro não tá, vai botar o número 0 ou o número 1 dentro do flip-flop. Aqui, achei o clock que tava procurando. Vamos lá. Temos aqui essas duas situações. Só que essa maneira que a gente criou, né, que a gente fez o nosso flip-flop, note que a gente acaba de criar algo que fica copiando o sinal, esse sinal aqui, para dentro do flip-flop. Se eu botar o 1 aqui, ele copia o sinal 1 por flip-flop a cada clock, cada borda de subida que o clock dá. Se eu... Opa, eu tô desativando aqui sem querer. Se eu desligar esse sinal, ele copia o sinal para dentro do flip-flop. Então se eu pegar do 0 aqui, ó, ele copia o sinal para dentro do flip-flop. Isso aqui é muito útil. Uma coisa que dá pra gente fazer, que já é uma prévia de registradores, é a seguinte. Se eu conectar dessa forma retinha aqui, ó, o Q normal aqui e o Q barrado aqui, e conectarmos ele no mesmo clock, note que, vou até desligar, se eu boto 1 aqui, eu vou copiar o 1 para dentro desse flip-flop aqui. Dou primeira subida, tome. Se eu botar um 0 aqui, note que vai acontecer a seguinte situação. Este 1 vai entrar dentro desse flip-flop da direita. A informação 0 vai entrar dentro do flip-flop da mais esquerdo aqui. Então, essencialmente, esse 1 vai ir para a direita, ele vai andar para a direita. Então, na próxima borda de subida, o 1 foi para a direita. E isso aqui é um uso incrível para a gente fazer os nossos registradores, que vamos entrar nele mais para frente, daqui a alguns 2, 3 vídeos no máximo. Mas esse uso, ele é bem importante. E por esse uso ser bem importante, a gente acabou, né, na parte de diagramação, nós criamos o flip-flop do tipo D, que é do tipo de deslocamento, né? Eu esqueci qual que é a tradução de D certinho. Mas a ideia do tipo D é realmente pegar uma informação aqui, note que eles vão funcionar da mesma forma, vou pegar esse sinal qualquer e conectar no D, note que o flip-flop só tem uma entrada, vou conectar o clock no tipo D, e note que os dois vão se comportar, né, da mesma forma. Seja eu botando só um sinal dentro de D, seja eu botando o sinal normal em J e o sinal barrado em K. Porque basicamente o que ele faz é pegar essa parte de fora aqui que eu criei, né, do JK, e só bota dentro do circuito para ficar tudo mais limpinho, né, mais clean. Então aqui, ó, vou botar o pulso aqui, né, o clock para ficar pulsando, e note que o sinal que eu botar aqui vai copiar para dentro do nosso flip-flop. Botei 1, copiou para dentro do flip-flop. Botei 0, copiou para dentro do nosso flip-flop. Temos
também um quarto flip-flop que mais pra frente, né, quando eu começar a explicar contadores para vocês, eu explico exatamente o uso dele. Só que é o flip-flop do tipo T, que esse T vem de toggle, que vem no sentido de ligar e desligar, né, algo de alterar o sinal. E ele vem exatamente do que eu acabei de falar, alterar o sinal. Temos, né, aquele uso do JK, em que temos o JK aqui, e se ligarmos J e K e deixarmos os dois ligados em um, o sinal dentro dele vai ficar variando sempre. O sinal, vou até botar aqui o nosso JK funcionando. Se eu conectar esse clock nesse JK com o J e o K ligado, o sinal, como eu mostrei anteriormente, fica variando entre 0 e 1, 0 e 1, até o clock parar. O flip-flop do tipo T, ele faz exatamente isso. Essa parte dessa conexão, né, em que o J e o K ficam iguais, ele coloca dentro do circuito e nos fornece apenas uma entrada para a gente definir se a gente quer ou não que o flip-flop fique alterando o sinal dentro dele. Então aqui, deixa eu limpar um pouco a nossa tela. Vou botar aqui o clock conectado no tipo T. E vou botar o nosso sinal qualquer aqui na entrada T. Opa, já fiz o negócio errado ali. Beleza. Note que no momento que eu ligo esse flip-flop, o valor dentro do flip-flop T, do tipo T, vai ficar alterando entre 0 e 1. E fica nisso até o fim dos tempos aí, até os dinossauros morrer de novo e a gente renascer mais uma vez. Para os nossos usos em geral, a gente vai utilizar o K, porque o flip-flop do tipo K, ele é o flip-flop do tipo 7 reset melhor, e com ele, né, só a gente fazer as conexões corretas, que a gente já tem um tipo D, um tipo T. Então, se a gente não está fazendo nenhum uso muito específico do flip-flop, o JK, ele já, né, bota dentro de si tudo que a gente consegue fazer com o flip-flop, que é importante pra gente. Agora, para finalizar, eu vou ensinar vocês essas 3 entradas aqui, que não estão nomeadas pra gente, e falar o que elas fazem. Porque todos os flip-flops, se vocês notaram, seja o SR, seja o tipo T, seja o tipo D, os 4 que eu apresentei hoje, eles têm essas entradas. E vamos saber, né, o que essas entradas, elas são importantes da gente saber como utilizar elas. A entrada que tem um 1 nela é o que a gente chama de preset. A entrada com EN aqui é o enable, que a gente falou em alguns vídeos atrás. E a clear, esse 0 aqui é a clear. A ideia dessas entradas é você botar o valor 0 ou 1, né, o clear e o preset no caso, ele serve para a gente colocar o valor que a gente precisar fora do clock e fora das conexões, né, das entradas que estão entrando no nosso flip-flop. Então, o que eu quero dizer com isso? Vamos ver esse seguinte cenário aqui, ó. Temos um JK, a maneira que eu conectei aqui, ele vai ficar alterando, né, o valor dele entre 0 e 1. E vamos supor que eu tenho uma situação em que eu preciso que o valor dele fique fixado em 1 até que eu mande ele alterar, né? Até que eu deixe ele alterar. Para eu fazer isso, eu posso conectar, né, o sinal ou o pino no 0 aqui. E note, se eu ligar esse pino, o flip-flop vai ficar em 0 independente do que está acontecendo nas entradas. Liguei, vai ficar 0 independente do que tiver nas entradas, não vai alterar o seu sinal. E isso é o que o clear faz. Se eu conectar no preset, vai ficar 1 independente do que as entradas ali querem que aconteça. Nesse caso, note, conectei um pino zerado no enable e o JK parou de funcionar. O valor continua o mesmo dentro dele,
Só que, né, as entradas não estão alterando o que está ali dentro. Para esse JK voltar a funcionar, eu preciso deixar o Enable ligado. Deixando ele ligado, tome, ele vai voltar a funcionar como estava funcionando sempre. Eu acabei gravando isso antes, só que ficou bem confuso a maneira que eu expliquei. Então, eu quero finalizar esse vídeo falando de flip-flop na vida real, né? Os reais que a gente vai acabar utilizando. Neles tem diversos parâmetros, diversas coisas que vão determinar coisas como atraso, sabe, o tempo que o sinal dentro do flip-flop vai demorar para ser alterado, para ser lido, né, para ser todo computado ali. Vai ter outras coisas como a frequência máxima do clock que o flip-flop vai aguentar. Temos um tempo mínimo, né, de duração do clock em si, né, dos pulsos do clock para trocar de 0 para 1, né, de alto para baixo. Temos coisas também como que a largura mínima antes de cada transição, né, que é o quanto o sinal tem que já ter alterado para começar a alterar o próximo. O tempo de transição do clock, sabe, tem todos esses cinco e lá vai outros parâmetros para determinar que quando a gente está trabalhando com flip-flop real e o nosso clock altera, né, ele começa a alterar o sinal, tem algum momento no meio desse clock, né, dessa transição do clock aqui, neste caso aqui, quando o clock está subindo, né, está fazendo a sua borda de subida, algum momento o nosso flip-flop, né, que é essa saída aqui representada, aí sim que nosso key vai começar a alterar alguma coisa. Então aqui, ó, o nosso CLK aqui, nosso clock, quando tá tipo 50%, né, nesse exemplo aqui, o nosso Q começa a pensar, a mudar. E aqui, ó, esse TPL aqui, ó, é o tempo de propagação de low para high, né, de baixo para alto. Tá aqui, né, perdão, atraso em transição de baixo para alto. Então tem esse atraso para começar a subir. E isso também para caso de bordas de descida, né, de alto para baixo. O clock começa a alterar e só depois que o nosso flip-flop vai começar aqui a realmente sentir essa alteração. E temos, né, algumas outras como o clock em si, né? O clock tem algumas demoras para passar de 1 para 0, 0 para 1. A ideia, né, dessa sessão aqui de flip-flops reais é para nos mostrar que nada é instantâneo. Nenhuma das coisas que a gente está fazendo, nenhuma das trocas de sinais é instantâneas. Por exemplo, aqui na tela a gente tem um monte de números, né? Então, temos 4 modelos de flip-flops e em cada um deles aqui, ó, vejam que tem uma quantidade de informações do atraso, acredito que todos eles em nanosegundos, o atraso que eles têm para fazer algumas coisas. Por exemplo, aqui, ó, o TPHL aqui, ó, que é o tempo de propagação de high para low, né, o de descer, o clock de borda de descida, é de 40 nanosegundos. Já o de descida, o de subida, né, que é low para high, é de 25 nanosegundos. Isso aqui no modelo 747. Então, a ideia dessas três slides aqui é nos mostrar que nada é instantâneo e que tem muitas coisas que vão alterar como a gente vai, como o nosso flip-flop vai funcionar realmente, assim. E aqui eu paro esse vídeo e no próximo eu vou começar a entrar nas utilizações, né, nos usos que a gente tem com flip-flop. E a gente vai começar com computadores. Obrigado pela atenção. Espero que eu tenha explicado flip-flops de uma forma clara. Caso eu tenha o vídeo não esteja claro, esteja difícil de se compreender, pode me falar que eu regravo algumas partes, eu reedito, eu faço tudo de novo. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar no comentário, pode me chamar no WhatsApp, eu estou disponível para ajudar todo mundo. Espero que eu tenha explicado bem, de novo, e obrigado pela atenção, e tchau, tchau.